Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Então, é um prazer hoje receber o professor de Educação Física, Marcelo Carvalho, que vai nos responder as principais perguntas, as principais inquietações, as principais preocupações, as principais dúvidas dos nossos telespectadores, com uma questão que está muito em voga. Todo mundo fala em exercício físico. O hipertenso, o médico diz, faça exercício físico. O diabético, o médico diz, faça exercício físico. Sobrepeso, faça exercício físico. Enfim, faça exercício físico sempre para quaisquer patologias que você tenha, e inclusive se você não tem doença nenhuma. Nós vamos entrevistar o professor Marcelo Carvalho. Marcelo, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui, agradeço muito sua presença. E me diga uma coisa, Marcelo, quais são os principais benefícios da atividade física? Primeiramente, gostaria de agradecer a participação aqui no programa, uma satisfação muito grande poder estar aqui com o Dr. César Ronald e uma alegria poder transmitir informações com relação ao exercício para a população. Com relação aos benefícios da atividade física, a gente tem que pensar de uma maneira global, porque o exercício ele ajuda nosso organismo como um todo a funcionar de uma maneira mais eficiente. Então a gente pode dividir ele em sistemas do nosso corpo, onde que ele pode influenciar de maneira positiva. Se a gente pensar no sistema cardiovascular, né, do coração, dos vasos, o exercício físico consegue condicionar nosso coração para que ele funcione de uma maneira mais efetiva. E como é que isso ocorre? Você vai ter uma diminuição da sua frequência cardíaca, então o número de vezes que o coração bate, e vai ter uma melhor contração do músculo cardíaco. Vai ejetar mais sangue para o cérebro, para o nosso corpo, com mais facilidade. Então o metabolismo do nosso coração ele vai se tornar mais eficiente. Ao mesmo tempo que com esse volume de ejeção maior, mais eficiente, ele consegue irrigar o próprio músculo cardíaco com mais facilidade. Então isso gera um benefício de proteção cardiovascular. Hoje a gente sabe que aquele paciente que é sedentário, ele corre o risco 2 vezes maior de ter um evento cardiovascular do que aquele paciente que é fisicamente ativo. Então o primeiro benefício seria a aptidão cardiocirculatória. Isso, exatamente. Nós passamos a ter um coração que precisa bater menor quantidade de vezes para irrigar o restante do organismo. Exatamente. Agora, Marcelo, existem muitas dúvidas com relação à questão do atleta de fim de semana, que é sedentário durante um mês e de repente joga uma partida de futebol, ou então é sedentário de segunda a sexta e sábado quer correr 300 metros. Eu perguntaria a você, como se deve começar a atividade física? Então, esses atletas de fim de semana, né, ou até de mês, eles correm um risco quando praticam atividade física dessa maneira desordenada, né? Porque o corpo não está preparado para exercer grandes quantidades de carga, né, em um único momento e depois não ter um condicionamento adequado para isso. Então, acho que o mais interessante é manter uma rotina de atividade física, é o que vai levar a uma adaptação do nosso organismo àquela atividade e suportar as cargas necessárias. Então, para iniciar a atividade física, o mais importante é você ir ao médico primeiramente, porque você que não tem uma doença vai verificar se você ainda não tem, né, pode ter uma hipertensão não diagnosticada, que vai ser necessário tratar antes de iniciar a atividade física. Claro. E você que é um paciente que já tem alguma doença crônica, verificar se sua aptidão física naquele momento está adequada a iniciar um esforço. Porque para não correr riscos desnecessários com relação a essa atividade. Ter um objetivo em mente do que você quer fazer e o para que você quer fazer. Você quer fazer um exercício para manter uma qualidade de vida, você quer para emagrecer, para ganhar massa muscular. Ter esse objetivo é motivador, ele te esclarece com qual exercício você vai fazer. Também é bom ter a orientação do profissional de educação física, é aquele que vai te ajudar a delinear o caminho que você quer percorrer, vai fazer uma avaliação adequada das suas habilidades motoras para poder trabalhar de uma maneira mais global. Ou seja, que o primeiro passo seria
buscar o médico para fazer um eletrocardiograma, para medir a pressão, fazer um exame de rotina para saber se não tem nenhum problema que impeça o exercício físico. Exatamente. O segundo passo é saber para que vai fazer exercício físico. Isso, é para que o professor de educação física possa então orientar o tipo de exercício físico adequado. E apesar de às vezes isso parecer um empecilho no caminho, porque eu tenho que marcar um médico, ir no médico, para depois começar a fazer minha atividade física. Então, apesar desse empecilho ao primeiro momento parecer, né, é uma dificuldade, é uma coisa importante, né, que não deve ser deixada de lado. Mas se você tem essa vontade de fazer exercício físico, você não tem nenhuma história de doença, você está em boa condição física, pode iniciar a fazer um exercício leve, mas procure o médico, não deixe de fazer isso, porque é importante ter uma orientação adequada na hora de fazer o exercício. Claro. O mundo moderno é muito automatizado. Você vê que a gente não levanta nem para mudar o canal da televisão. Mudamos para o controle remoto. A gente não precisa mais nem rodar a maçaneta para levantar o vidro do carro. Né? A gente não precisa mais nem passar marcha, porque os carros são automáticos. E nós temos uma verdadeira epidemia no mundo ocidental de sobrepeso. Com certeza. E até mesmo de obesidade. O que fazer diante dessa sociedade completamente automatizada para manter uma boa saúde do ponto de vista do exercício físico, Marcelo? O que é importante a gente trabalhar na sociedade atual para combater esse sedentarismo é ter orientação, né? Você ter campanhas que sejam educativas nesse fator, porque o ser humano ele foi biologicamente programado para conservar a sua energia. Então fazer um exercício é quase que agir contra a biologia humana. Então isso a gente consegue, através de educação, de orientação, racionalizar em cima do problema. Porque o sedentarismo é fator predisponente para diversas doenças e ele tem que ser combatido. Até meio século, um século atrás, o ser humano andava muito. Sem falar em vários séculos atrás, em que não havia sequer o uso de petróleo, né? Então o ser humano só tinha a força animal e a sua própria força para se locomover. E de repente essa tendência criou esse contexto de sedentarismo em que a saúde humana ficou fortemente prejudicada. Você diria que, além do exercício físico, que outra orientação seria importante para manter uma boa saúde física e evitar o sobrepeso que nós estávamos falando? Terminamos aqui o primeiro bloco, retornamos em seguida com o professor Marcelo Carvalho, que está nos orientando sobre exercícios físicos.